Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à 13ª reunião ordinária, exercício 2022. Convido o vereador Fábio Reis a ocupar o cargo aqui de secretário. Havendo número legal, no uso das minhas atribuições regimentais, declaro abertos os trabalhos. Inicialmente, convido a todos a rezarem o Pai Nosso, agradecer a Deus pelo nosso dia, agradecer a Deus pela participação, dos agentes comunitários e agentes de endemias. E é assim que a gente se faz política, com a participação do povo, com a participação de vocês. Então, vamos agradecer a Deus pelo nosso dia, para que a gente possa, ter um dia aí bem sábio, aí, cheio de coisas boas. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Iniciando os trabalhos, passo ao expediente do dia. Assim coloco em discussão, conforme o artigo 158 do Regimento Interno, a ata da 12ª reunião ordinária de 2022, a qual, não havendo manifestações ou retificações, será declarada aprovada. A ata da 12ª reunião ordinária, exercício de 2022, aprovada. Seguindo com o expediente do dia, consta em pauta a inscrição na tribuna livre do cidadão de Vilma Ribeiro, Luciana de Carvalho e José Carlos Gomes Lopes, que nos termos da lei orgânica e do regimento interno têm até 5 minutos para pronunciarem-se acerca do tema constante na inscrição, que é relativo ao projeto de lei que fixa o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Passo a palavra aos cidadãos inscritos. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Vilma Ribeiro. Eu sou agente de endemias. Muitos não me conhecem já há muito tempo. Então, eu vim aqui hoje reivindicar, Primeiro eu vou falar que nós começamos em 95, no concurso de 95, 3 colegas já atuavam como agente de endemias, que na época era agente de campo, guarda de campo. Eu atuava no hospital como auxiliar de enfermagem. Fizemos o concurso. Nesse concurso, nós já fomos lotados no setor de endemias, como guarda de campo. Eu, guarda de campo número 1, como auxiliar de laboratório, ou laboratorista. Em 96, tivemos treinamento já para os programas PCE, Programas de Controle de Esquistossomose, e também dengue. Na época, os programas eram todos virados para a esquistossomose, que era uma prevalência muito grande na região. Em alguns lugares 70%, 50%. Aqui na sede estava em torno de 40%. E assim nós trabalhamos muitos anos sendo treinados, pela Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, como agente de endemias, que na época não tinha esse nome no cargo. Era guarda. Em 2006, foi criado o cargo de agente de endemias, pela Lei 11.350. Isso ocorria por causa da descentralização da saúde, implementando as ações do SUS, que era descentralizar a direção única em cada esfera do governo. Nessa descentralização foi criadas leis. E dentre essas leis, em 2006, também, nós que já exercíamos a função de guarda de campo,
ou laboratorista, que em várias questões, vários cargos dentro do laboratório, dentro dessa profissão de agente de endemias, que são os agentes que trabalham com a parte burocrática, com a parte de laboratório e a parte de campo. Nessa Lei 11.350 foi criada uma PEC, né, que é a número 51 de 2006, que dava um respaldo, que dava uma segurança para nós que já exercíamos o cargo de agente de endemias. Falava que nós, que já exercíamos esse cargo, não precisaríamos passar por seletiva, né, para ser admitido ou reconhecida a nossa profissão. O que eu penso hoje, já passei para a mesa, que essa lei não foi citada aqui no projeto. Apesar de já estarmos exercendo, eu já tive a função de agente de endemias. Eu estive no Conselho de Saúde, conversei, falei, não tinha conhecimento dessa lei, mas falei da regulamentação em 2006. Eu não tinha até então conhecimento dessa PEC, que dava para a gente segurança. Lá foi me falar, nós estamos inscritos, voltando desde 2007, se eu não me engano, como agente de endemias no PNES, né, o CBO 51, 50 e... eu acho 950, uma coisa assim. 51, 51. Nós estamos lá como agente de endemias, o município recebe né, como agente de endemias. O que eu penso é que a Câmara, né, aqui coloque. Nós somos agentes de endemias, nós exercemos a agente de endemia. A lei dá um respaldo para a gente. Que essa lei seja reconhecida, que nós sejamos enquadrados também. Né? Que, segundo a secretária, a pessoa que digita lá, que para continuarmos como agente de endemias, tinha que ter uma lei de respaldo para isso. Né? A lei existe. Para exercer agente de endemias, tem que estar dentro do SUS, nós estamos dentro do SUS. Eu estou no SUS desde que eu entrei pelo concurso, né? Eu não exerci outra profissão além dessa. A partir do concurso, a partir de foi criado nesse setor de endemias. Então, o que eu peço para a Câmara e para todos que são responsáveis, que sejamos votados no nosso cargo, que não sejamos, né, que a partir do momento que foi criado o concurso, estamos sendo ameaçados de sermos retirados do nosso cargo. Eu, com fé em Deus, quero sair, né, a partir dos 57 anos, aposentada como agente de endemias, que eu sempre exerci. Que é o preço dessa casa hoje, que você tenha consciência, né, e que respeite nossa posição. Eu acho que é só isso. Tinha várias outras coisas aqui, mas resumindo, eu acho que tem a colega também que quer falar. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Assim, talvez Vilma não explicou o porquê que a gente está reivindicando, né? Segundo eles, a gente é desvio de função e a gente não teria direito de estar recebendo o piso salarial. Quem iria estar recebendo é apenas os 4 agentes que passaram no último concurso. Só que, igual Vilma colocou, né, tem eles que estão desde 95, eu e mais alguns que estamos desde 2010, por aí. Então, segundo essa lei, a gente é amparado. Então, a gente pediu na última reunião, que a gente veio aqui, para ver se os vereadores, né, poderiam estar vendo isso a nosso respeito, se nos ajudaria nessa questão. Porque em reunião com a Regional de Saúde, em outras vezes, eles deixaram claro que se o jurídico, se a administração quisesse, poderia lotar a gente no setor, devido a gente já ter anos de trabalho no setor. E a gente vem correndo atrás há anos e nunca foi resolvido. Então, por isso que a gente resolveu estar procurando ajuda nesse amparo, porque eu acho que não é justo depois de... Né, tem agente lá que tem 30 anos que trabalha no setor. Então, o que foi falado com a gente é o seguinte: ou
resolve, então vocês voltam para o cargo de origem. Né, gente? É constrangedor para a gente, depois de tantos anos, alguns há 30 anos, estar trabalhando e ter que voltar para não receber um piso salarial. Se quando não tinha o piso salarial, a gente podia estar trabalhando, podia estar exercendo a função, porque só por causa do piso a gente não pode continuar. Então é isso que a gente pede para ver se a gente tem esse apoio de vocês. E o colega Zé Carlos não pôde comparecer, então ele não vai estar falando. Passaremos agora para a ordem do dia, que consta de discussão e votação das seguintes proposições. Projeto de Lei número 1238/2022, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, CMDM, e da outras providências, de autoria das vereadoras Amina Gomes Ribeira e Patrícia Farias dos Santos. Projeto de Lei 1239/2022, que institui o programa Adote uma Lixeira no município de Caraí e da outras providências, de autoria da vereadora Amina Gomes Ribeiro. Projeto de Lei número 1240/2022, que regulamenta a fixação do piso salarial de agente comunitário da saúde e dos agentes de controle de endemias, nos termos da emenda constitucional número 120/2022 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Indicações para apresentação e encaminhamento ao Prefeito Municipal. Indicação legislativa número 25/2022, de autoria do vereador Fábio Reis Silva, indicando ao prefeito a necessidade de manutenção e instalação do sistema de irrigação no estádio municipal do Ponto do Marambaia. Indicação legislativa número 26/2022, de autoria do vereador Pedro Gomes Vieira, indicando ao prefeito a necessidade de calçamento de trecho da rua Camilo Batista na sede do município. Indicação legislativa número 27/2022, de autoria do vereador Pedro Gomes Vieira, indicando ao prefeito a necessidade de colocar em funcionamento o poço artesiano do Córrego dos Macacos. Segunda parte da reunião, ordem do dia, levando em conta que já foram emitidos pareceres técnicos das comissões competentes a respeito dos projetos de lei número 1238, 1239 e 1240/2022, concedo a palavra ao servidor da Casa para a realização da leitura dos referidos pareceres. Bom dia a todos. Parecer número 12 de 2022, de 22 de agosto de 2022. Ementa. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 1238 de 2022, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, CMDM, e da outras providências. Regularidade, possibilidade de seguimento das demais fases do procedimento legislativo. A comissão conclui que, ante o exposto no relatório, que foi disponibilizado também em formato digital, analisando a propositura em questão, entende que nada obsta sua regular tramitação, concluindo-se pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Salvo o melhor juízo, é o parecer. Sala das Comissões, Câmara Municipal de Caraí, 22 de agosto de 2022. Adriel dos Anjos Ferreira, relator. Pelas conclusões, Fábio Reis Silva, presidente, e Sebastião Pedroso Duarte, membro. O parecer da assessoria jurídica sobre a proposição, parecer referente ao PL 1238 de 2022, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e da outras providências, adequação formal e material, possibilidades jurídicas de prosseguimento do feito. A conclusão do parecer jurídico, com fundamento em tudo aquilo que foi exposto no parecer, a assessoria jurídica é de parecer pelo prosseguimento do feito, em virtude da adequação formal e material do projeto de lei que está alicerçado no ordenamento que lhe é pertinente. Salvo melhor entendimento, é o parecer.
Câmara Municipal de Caraí, em 22 de agosto de 2022, Maciel Antônio Junger Chulu. Parecer conjunto número 11 de 2022, de 22 de agosto de 2022. Parecer conjunto da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Políticas Públicas Gerais. Projeto de Lei número 1239 de 2022, que institui o programa Adote uma Lixeira no município e dá outras providências. Regularidade, possibilidade de seguimento das demais fases do procedimento legislativo. As comissões concluíram, ante ao exposto no relatório, analisando a propositura em questão, entende que nada obsta sua regular tramitação, concluindo-se pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, como também por sua compatibilidade às regras relacionadas às políticas públicas. Salvo melhor juízo, é o parecer. Sala das Comissões, Câmara Municipal de Caraí, em 22 de agosto de 2022. Adriel dos Anjos Ferreira, relator. Pelas conclusões, Fábio Rensilva, presidente da Conlejur, Sebastião Pedroso Duarte, membro da Conlejur, Valtemiro Pereira Farias, presidente da Compopug, e William Batista Duarte, relator da Compopug. Parecer jurídico relacionado a esta proposição também vê adequação formal e material na propositura e a possibilidade jurídica no prosseguimento do feito. Conclui, diante as considerações expostas no seu relatório, e dá o parecer pelo prosseguimento do feito em virtude da adequação formal e material do projeto de lei que está alicerçado no ordenamento que lhe é pertinente. Salvo melhor entendimento, é o parecer. Câmara Municipal de Caraí, em 22 de agosto de 2022, Maciel Antônio Junger Chulu. Parecer conjunto número 12 de 2022, de 22 de agosto de 2022. Parecer conjunto da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 1240 de 2022, que regulamenta a fixação do piso salarial de agente comunitário da saúde e dos agentes de controle de endemias, nos termos da Emenda Constitucional número 120 de 2022 e da outras providências. Pela regularidade e necessário seguimento das demais fases do procedimento, as comissões conjuntas concluíram pelo prosseguimento da propositura, inclusas as emendas aditivas que serão apresentadas posteriormente. Sala das Comissões, Câmara Municipal de Caraí, em 22 de agosto de 2022, Aurimar de Matos Lima, relator. Pelas conclusões, Fábio Rensilva, presidente da Conlejur, Adriel dos Anjos Ferreira, membro da Conlejur, Sebastião Pedroso Duarte, membro da Conlejur, William Batista Duarte, presidente da Confor, e Patrícia Farias dos Santos, membro da Confor. No tocante à assessoria jurídica, orienta no que tange ao projeto de lei, pela adequação formal e material e a possibilidade jurídica do prosseguimento do feito. A conclusão, com fundamentação nas considerações jurídicas expostas no relatório já disponibilizado em formato digital, é de parecer pelo prosseguimento em virtude da adequação formal e material do projeto de lei que está alicerçado no ordenamento que lhe é pertinente. Salvo melhor entendimento, é o parecer. Câmara Municipal de Caraí, em 22 de agosto de 2022. Maciel Antônio Junger Chulu. Passamos agora para a fase de discussão do projeto de lei número 1238/2022, nos termos do regimento interno. Franqueio a palavra aos vereadores interessados por até 5 minutos para manifestarem acerca da matéria em tela. Gente, então, o objetivo do Conselho, todas nós mulheres sabemos o quanto que nós mulheres somos discriminadas, em âmbito político, econômico, cultural. E o Conselho da Mulher, em Caraí não existe um conselho que venha assegurar a mulher,
né? Na discriminação, hoje também nós sofremos muita violência, tanto a violência doméstica, psicológica, política, e o conselho, ele é para assegurar as mulheres nesse sentido. Então, o objetivo do conselho é esse, eu conto com o apoio de todos os meus colegas aí, homens que não são machistas. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente, mais membros da mesa, nobres colegas, funcionários. Acho que falar desse assunto, Amina, primeiro eu queria te elogiar, porque eu nunca vi assim uma pessoa tão enfática, tão determinada na questão do protagonismo feminino, desde que você adentrou aqui como presidente dessa forma. Para mim é uma honra assim buscar e estar junto também nessa luta que é muito importante. Então eu vejo sua luta, né, a dos demais vereadores também, já participei de algumas reuniões, tive a felicidade de estar nessa reunião onde foi discutida a questão da criação do Conselho da Mulher. E uma pergunta que eu me faço, queria fazer ela até lá na frente, por que tantos códigos estão ao longo de 10, 15, 20 anos, todos desatualizados nesse município nosso. Estou vendo aqui o fardo dessa atual Câmara de ter que buscar tanta atualização de coisas que eu não sei o que ficou fazendo em 20, 25 anos. E aí, a satisfação de estar vendo os grupos, né, e todas as classes buscando, e também parabenizar por essa grande democratização de tantos grupos estar vindo buscar e trabalhar democraticamente junto com a Câmara. Eu acho que a questão do Conselho Municipal da Mulher, tão antigo em tantas outras cidades, já em algumas cidades, né, é um tema em voga, e acredito que não só esse conselho, mas outros conselhos no município também, eu vejo nos conselhos a melhor forma de fazer política e democratização, onde realmente todos os segmentos da sociedade têm o direito de opinar, aqui na Câmara também. Então, eu queria parabenizar e dizer que eu sou uma pessoa extremamente enfática também no direito e nos deveres da mulher, e nem penso que isso era assunto que já deveria ser mais discutido no mundo, mas infelizmente precisa ser discutido ainda. E acho que esse conselho vai realmente dar a oportunidade, se a sociedade assim quiser, de dar uma democratização muito grande nos grandes temas que vêm, né, aflorando a vida feminina, e haja visto que hoje as mulheres já são 52% das universitárias do Brasil, e aí acho que é um tema muito, né, assim, extremamente relevante a criação desse conselho. Parabéns, né? E a gente, né, 2 mulheres na casa e apresentado por vocês. Obrigado. Não havendo mais vereador para manifestar-se, declaro encerrado o processo de discussão desse projeto e, nos termos do artigo 186, seu parágrafo 1º, verificado o quórum legal, iniciaremos a fase de votação, a qual ocorrerá por processo simbólico. Projeto de Lei número 1238 de 2022 em votação. Quem for favorável à aprovação do projeto de lei número 1238 de 2022, permaneça como se encontra. Projeto de lei número 1238 de 2022, de autoria das vereadoras Amina Gomes Ribeiro e Patrícia Faria dos Santos, aprovado por unanimidade. Dando seguimento à pauta, prosseguimos com discussão do projeto de lei número 1239/2022, nos termos do regimento interno. Franqueio a palavra aos vereadores interessados por até 5 minutos para manifestarem acerca da matéria em tela, que é para manifestar a respeito do projeto que adote uma lixeira. Alguém? Bom dia, senhora presidente, bom dia
aos membros da mesa, nobres colegas vereadores, servidores da casa, aos que hoje nos prestigiam com a presença, aos telespectadores, um bom dia a todos. Eu, como sempre, senhora presidente, busco levar os projetos que essa casa traz, né, discuto com aquelas pessoas que vão ser impactadas e busco ouvir, né, e trago aquelas pessoas que representam aquilo que eles colocam na discussão. O projeto ele vem com uma boa intenção, a gente entende que ela é uma boa intenção. Eu ontem até falei isso na comissão, né, na questão do que tange a legalidade, a gente vê que tem toda a condição de tramitar. No entanto, eu preciso salientar, foi pontos que foram levantados, né, por várias pessoas que eu conversei a respeito, em relação a essa questão. Quando a gente diz adote uma lixeira e vem lá os encargos que é colocado, a pessoa que vai assumir essa responsabilidade, além de compra, além de manutenção, né, um valor que essa pessoa vai gastar, para poder estar contribuindo com a limpeza pública. E aí a gente vem, né, aqui dentro da LDO e LOA, eu sempre falo, esse é um livro de leis mais importante que o vereador faz e trabalha sobre ele, no âmbito da fiscalização. Para o ano de 2022, nós temos aqui manutenção de serviços de limpeza pública no município de Caraí aprovado, um valor de R$ 2.630.000. Então eu acho que não vem a necessidade do cidadão ter que comprar uma lixeira, sendo que o município dispõe de um valor altíssimo para essa limpeza pública. E aí a gente conversando com alguns comerciantes, algumas pessoas nesse sentido, né, eu falei sobre as lixeiras porque a minha primeira indicação no mês de fevereiro de 2021, no nosso primeiro mês de legislatura, a minha primeira indicação foi pedir lixeiras para o distrito de Ribeirão de Santana. Os colegas vereadores lembram disso. Até hoje um distrito daquele tamanho tem 3 lixeiras. Lá a menina começa a fazer a limpeza às 4 horas da manhã, quando é 7 horas o lixo está esparramado na rua. Porque não adianta ela juntar, não adianta. Você chega lá, está pendurado numa árvore, está pendurado no muro, está pendurado no portão. E aí a gente cobra justamente isso. Quando a gente diz de fiscalizar o executivo, é buscar onde está sendo gasto esses R$ 2.630.000, porque não tem as lixeiras nos locais. Porque as pessoas têm que voltar um projeto para poder a pessoa comprar a lixeira, colocar na frente da sua casa e depois manter essa lixeira. Se ela quebrar, se dá um problema, pelo projeto, o cidadão ele é obrigado a manter essa lixeira. Eu não acho que a gente seja viável colocar esse encargo nas costas dos nossos munícipes. Hoje a gente pega uma deficiência do Estado, faz um projeto de lei nessa magnitude, e amanhã a gente está fazendo um projeto de lei, adote uma rua para limpar, adote uma rua para calçar, adote uma consulta, e a gente começa a colocar a deficiência do município nas costas da população. E é nesse sentido que eu me apresento, né, nessa propositura. Parabenizo pela iniciativa, eu acho que ela vem, né, numa boa intenção. No entanto, né, eu me coloco contrariamente ao projeto e eu acho que a Câmara hoje ela tem que buscar que o Executivo venha cumprir com essa limpeza pública no município de Caraí, porque R$ 2.600.000 foi terceirizado a uma empresa e a gente não está vendo a eficácia desse serviço prestado no nosso município. Então é nesse sentido que eu me coloco contrário ao projeto de lei, na questão que a gente vê, recursos do município tem com sobra, nós temos condição com sobra de atender. Eu não acho correto a gente pegar a deficiência do município e colocar nas costas do cidadão, porque é inviável, né? Como eu disse, daqui a pouco a gente vai começar a pegar o resto das coisas que o município não está dando conta e começa a pôr nas costas da população. E aí, o que é o Estado, como diz um colega meu, vira um Estado malvadão. Ele não faz a sua parte e ainda cobra de vocês, para que como vocês fossem culpados. Então é nesse sentido que eu me coloco em relação a esse projeto de lei. Obrigado. Só queria salientar aqui na fala do vereador, bom dia a todos primeiramente, que em relação ao projeto, na leitura dele aqui que eu fiz, não está obrigando ao cidadão a fazer as lixeiras, a comprar,
nem a instalar uma lixeira. É totalmente facultativo. Se o cidadão se sentir na necessidade de contribuir, e até pelo que o próprio vereador citou, né, lá no próprio Ribeirão de Santana, a falta de lixeiras, né? Se na minha rua estiver faltando lixeira, eu cobrar e demorar a chegar, eu mesmo vou providenciar uma e colocar na porta de minha casa, porque eu não vou querer viver num lixão, né? E principalmente os comerciantes, tem comércio aí que tem muito lixo para ser descartado, e as lixeiras que são disponibilizadas, infelizmente, não dão conta, né? Se eu sou um comerciante, vou ter essa oportunidade de colocar ali um recipiente que irá me ajudar para suprir essa necessidade, e tendo em vista ainda que dentro do projeto consta aqui que você poderá até tá colocando ali a sua marketing nas lixeiras, né, estampadas, que é bom até para divulgação do próprio comércio, né? Então eu acredito que a maioria das pessoas teria interesse de participar, assim como até os comerciantes, né? Mas como eu falei no início, é facultativo para o cidadão, para o comerciante e para as demais pessoas. É algo assim, como eu posso dizer, não está obrigando aos cidadãos a estar fazendo isso, né? Só está abrindo brecha, abrindo as portas para quem queira ajudar, auxiliar e também se manter, né, num ambiente mais limpo e organizado, dentro da legalidade, poder contribuir. Excelentíssimo senhor vereador, primeiro bom dia a todos. Eu concordo com as palavras do vereador Adriel, porque a limpeza pública ela é de responsabilidade do município. Eu entendo as suas palavras, como você falou, que não obriga o morador ali a adquirir ali uma lixeira e às vezes até, se for comerciante, pôr uma propaganda e tal. Mas dinheiro tem, a empresa tem, então isso cabe ao município. Eu até acho que seria mais viável que a presidente tivesse feito uma indicação, que se não me engano, acho que o vereador Adriel já até fez uma indicação dessa. Então deixar isso nas costas da população, eu também não sou a favor, eu sou contra, eu acho que não deveria ser aprovado o projeto. Eu tenho minha opinião também. O que eu volto a dizer novamente, Pedro, é que o projeto não é para colocar a responsabilidade no cidadão. Eu entendi. Mas sim só para legalizar para que um cidadão que tenha interesse de se disponibilizar possa... Eu entendo, senhor vereador. Entendeu? Existe uma lei dentro do município que proíba esse morador de comprar essa lixeira? Gente, dá licença, posso? Limpeza pública é responsabilidade do município. Que proíbe. Olha, deixa eu até falar, porque o projeto é um projeto da minha autoria e eu jamais iria tirar algo de responsabilidade que é do município. Esse programa Adote uma Lixeira, desde quando eu entrei aqui, né, é algo que me deixa, às vezes, porque eu sou muito... eu não gosto de ver sujeira. Se eu passo na rua e vejo uma lixeira tombada na rua com lixo, aquilo já me incomoda. E imediatamente, desde quando a gente entrou aqui, a gente tem feito diversas reuniões com o pessoal responsável da limpeza. E foi onde, né, nessas conversas, nesses embates que a gente teve com eles, que foi, que veio, né, não, o que a gente também, porque é de responsabilidade do município, mas, gente, o problema do lixo também, venhamos e convenhamos, também é de responsabilidade nossa também. O município tem que passar, tem que recolher e cabe a nós também nos responsabilizarmos. A limpeza não é só o município, não. Hoje a gente vê falta de educação do povo em relação ao lixo.
E aí fala assim, às vezes fala, tá faltando lixeira. Gente, domingo não é dia de colocar lixo. E a gente vê pessoas conscientes saindo com o lixo em pleno domingo para colocar. Tem pessoas que depois que o lixo passa, que o caminhão do lixo passa, vem comerciantes com o lixo de lanchonetes jogar dentro das lixeiras. Não pode. O que custa colocar ali num cantinho para no outro dia? E hoje o número de cachorro está muito grande dentro da cidade. No outro dia o lixo está todo espalhado. É de responsabilidade só do município? Não. É nossa, de conscientização, de educação. E hoje, gente, esse programa Adote uma Lixeira não é para as pessoas ir lá e comprar a lixeira e colocar lá na porta. É para participar também, porque quando a gente participa, a gente se sente também responsável pela organização, pela participação. Então é nesse sentido que está aí o projeto Adote uma Lixeira. Senhora Presidente, tenho um grande respeito, uma grande admiração pelos trabalhos que Vossa Excelência vem fazendo, apresentando nessa casa, para que possa avançar cada vez mais. Mas nesse caso, acaba talvez tirando um pouco a responsabilidade do município nesse trabalho. Que se as pessoas começam a seguir esse projeto de adotar essa lixeira, vai diminuir mais o trabalho para o município. Ô, gente, lá em entendeu? E outra coisa, se existe uma desorganização, que o município cria uma lei normalizando essa forma de depositar os horários desses lixos nesses locais. Na cidade grande, tem o horário que o caminhão vai passar, que a pessoa vai depositar aquele lixo lá para ser recolhido. Então o município cria uma lei para organizar. Na verdade, entendeu? Se existe essa desorganização. O momento da gente legislar em cima dessa causa, né, assim como outras, está vindo aí o nosso código de postura, né? Já está a ser, né, já vai ter a primeira audiência essa semana, e eu acho que é o que eu comentei na primeira fala. O grande problema do município de Icaraí foi os grandes códigos que foram ficando retrocessos. Desatualizados. E aí a gente precisa ou atualizar alguns, e aí também não é nem só função do município, né? E aí nós estamos dando o primeiro passo, aonde que o código de postura ele vai colocar a responsabilidade de todo mundo, né? Tanto do ente executivo, como legislativo, como morador também. Eu, em relação à lixeira, por exemplo, na minha rua tem diversas lixeiras que já são dos moradores. E eu vejo aqueles que tomaram a iniciativa de ter a lixeira em frente à casa mais limpo, às vezes, do que alguém que ainda não tem a lixeira. E a limpeza pública, ela tem a divisão, né? É obrigatoriedade, sim, mesmo da prefeitura e tudo. Mas mais ainda a limpeza, de recolher, Mas eu acho que se a gente começar a trabalhar nas novas gerações a ideia de que o município também é formado por pessoas colaborativas, né? Uma nova geração de pessoas, tanto o código como no caso do lixo e em outras situações, eu não vejo empecilho nenhum se alguém quiser colocar uma lixeira, né? Se não quiser pôr... Eu queria levantar uma questão que o vereador me apontou. Ribeirão de Santana, vereador, precisa hoje de 16 lixeiras. Eu queria perguntar ao senhor, o senhor tem noção de quanto custa uma lixeira? O senhor disse que se fosse lá na sua região, o senhor mesmo compraria. Se eu começar a comprar o que falta no município, meu salário não dá para pagar. Não dá para pagar. Se eu começar a pagar tudo que o povo pede, que o município não está cumprindo, eu vou ter que trabalhar triplicado e mesmo assim eu não vou conseguir cumprir. A outra questão que foi abordada, como o senhor mesmo disse, que leu o projeto, no projeto diz o seguinte: a pessoa que adotar essa lixeira, essa pessoa será responsável, se eu estiver errado, por favor, me corrija, por manter essa lixeira. Se quebra essa lixeira, é responsabilidade guardada no projeto de lei. É nesse sentido que eu não acho que seja correto. O cara já foi lá e gastou 600, 700 reais para fazer uma lixeira. E aí vem um cara, quebra ela. No outro dia você tem que colocar, porque a lei diz que a responsabilidade de manutenção dessa lixeira é do proprietário. Agora, se não existe uma norma no município que veda
que o cidadão compra uma lixeira, como o vereador Mazinho abordou, que na rua dele várias pessoas já têm a lixeira, o que nós temos que focar é numa campanha de conscientização e não de pegar a deficiência do Estado e colocar na costa do cidadão. Porque quando você coloca o encargo, ontem eu coloquei, o projeto em si ele é muito bom, ele vem numa boa visão. No entanto, quando você coloca responsabilidades em cima da pessoa que comprou essa lixeira, ele vai ter que ficar amarrado, ele vai ter que pintar a lixeira. Está no projeto, tem que pintar, ele tem que manutenção, ele tem que dar tem que pintar nas cores do município. Pensa comigo, o cara já vai gastar lá um valor fazendo a lixeira, que eu já não acho correto. Nós estamos falando de 2.600.000. É valor que eu acho que muita gente nem nunca viu falar. O cara vai lá e desembolsa. Eu falo 600, 700 reais porque eu fiz o orçamento. Se fosse menino, eu tinha feito as lixeiras de Ribeirão Santana. Beleza, o cara vai lá e desembolsa 600, 700 reais. Compra a lixeira. Aí eu tenho que pintar nas cores do município. Aí o prefeito vai lá e tira foto e ainda fala que é do município. Que ela vai se tornar patrimônio do município. Você adotou algo que é do município. Então, nesse sentido que eu me coloco nessa situação, eu acho que seria viável, como eu já fiz indicação, seria viável a gente buscar uma campanha de conscientização séria, uma campanha que funcione. Se apresentar um projeto aqui, punição para quem joga lixeira no rio, eu seria o primeiro a votar sim. Está no código, né? Exatamente. Essa é a visão. A gente não pode pegar um problema e tentar fazer um desvio nele. Nós temos que focar no problema e resolver o problema. Porque dessa forma nós vamos estar remediando. O cara que joga lixeira no rio, igual jogou aqui, vai continuar jogando, seja ela minha, seja Mazinho, seja Pedrão, seja qualquer um, ele vai continuar jogando porque não custou dinheiro dele. Então é nesse sentido que eu me coloco. O projeto é bom, ele vem numa boa intenção, mas é nesse sentido que eu me posiciono. Tem mais algum vereador que queira manifestar? Não havendo mais vereador para manifestar-se, declaro encerrado o processo de discussão deste projeto e, nos termos do artigo 186, seu parágrafo 1º, verificado o quórum legal, iniciaremos a fase de votação, a qual ocorrerá por processo simbólico. Projeto de Lei número 1239 de 2022 em votação. Quem for favorável à aprovação do projeto de lei número 1239 de 2022, permaneça como se encontra. Eu voto contra o projeto, senhora presidente. Projeto de lei número 1003 favorável? Aprovado. Projeto de lei número 1239 de 2022, de autoria da vereadora Amina Gomes Ribeiro, né? A favor 4, contra 3, aprovado. Conforme a disposição do projeto do regimento interno, determino a suspensão dessa sessão por 5 minutos e convido os vereadores a se reunirem no gabinete da presidência. Prosseguindo com a pauta, solicito ao servidor da Casa que realize a leitura do requerimento número 3/2022, de autoria da Comleju e Confor, para a inserção das emendas aditivas número 1, 2, 3 e 4 de 2022 ao projeto de lei número 1240/2022 na ordem do dia. Bom dia a todos. Requerimento número 03 de 2022. Excelentíssima senhora Amina Gomes Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Caraí. Os vereadores, membros das comissões permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento, vêm, respeitosamente, requererem a Vossa Excelência, em cumprimento ao inciso 6, parágrafo 3º, artigo 20, cumulado com o artigo 139 do Regimento Interno, a preferência para a discussão e apreciação das emendas aditivas número 01, número 02, número 03 e número 04, referentes ao projeto de lei número 1240 de 2022, que regulamenta a fixação do piso salarial de agente comunitário de saúde e dos agentes de controle de endemias, nos termos da emenda constitucional número 120 de 2022 e da outras providências.
assim resultando na votação em apenas um turno da proposição supracitada na reunião ordinária do dia 23 de agosto de 2022, às 9h30. Câmara Municipal de Caraí, em 22 de agosto de 2022. Fábio Reis Silva, presidente da Conlejur, Adriel dos Anjos Ferreira, relator da Conlejur, Sebastião Pedroso Duarte, membro da Conlejur, William Batista Duarte, presidente da Confor, Aurimar de Matos Lima, relator da Confor, e Patrícia Farias dos Santos, membro da Confor. Emenda aditiva número 01 de 2022. Os membros da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças e Orçamento, nos termos do artigo 116, parágrafo 4º do Regimento Interno, propõem a seguinte emenda aditiva ao projeto de lei número 1240 de 2022. Aprovada a presente emenda, fica acrescido o parágrafo 1º ao artigo 1º do projeto de lei número 1240 de 2022, com a seguinte redação. Parágrafo 1º. Aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de controle de endemias será concedido, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas e somado aos seus vencimentos, o adicional de insalubridade de 20%. Câmara Municipal de Caraí, em 22 de agosto de 2022. Fábio Reis Silva, vereador. Sebastião Pedroso, vereador. Adriel dos Anjos Ferreira, vereador. William Batista Duarte, Aurimar de Matos Lima e Patrícia Farias dos Santos. Emenda aditiva número 02 de 2022. Os membros da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças e Orçamento, nos termos do artigo 116, parágrafo 4º do Regimento Interno, propõem a seguinte emenda aditiva ao projeto de lei número 240. Aprovada a presente emenda, fica acrescido o artigo 2º-B do projeto de lei número 1240 de 2022 com a seguinte redação. Artigo 2º-B. Nos moldes do Estatuto do Servidor Público Municipal, os agentes comunitários de saúde e os agentes de controle de endemias terão direito a 30 dias consecutivos de férias por ano, que podem ser acumulados até o máximo de 2 períodos, no caso de necessidade ou conveniência do serviço, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. Câmara Municipal de Caraí, em 22 de agosto de 2022. Emenda aditiva número 03 de 2022. Aprovada a presente emenda, fica acrescido o parágrafo 2º ao artigo 1º do projeto de lei número 1240 de 2022, com a seguinte redação. Parágrafo 2º. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de controle de endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial na forma da lei específica. Câmara Municipal de Caraí, em 22 de agosto de 2022. Emenda aditiva número 04 de 2022. Aprovada a presente emenda, fica acrescido ao artigo 2º-A do projeto de lei número 1240 de 2022 com a seguinte redação. Artigo 2º-A. A contratação de agentes comunitários de saúde e de agentes de controle às endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, cujo prazo será indeterminado de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Câmara Municipal de Caraí, em 22 de agosto de 2022. Todas as emendas aditivas foram propostas pelos membros das comissões permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças e Orçamento, composta por Fábio Reis Silva, Sebastião Pedroso Duarte e Adriel dos Anjos Ferreira, que compõem a Colejur, e William Batista Duarte, Aurimar de Matos Lima e Patrícia Farias dos Santos, que compõem a Confor. Parecer jurídico. Emenda, parecer jurídico, emendas modificativas ao projeto de lei número 1240 de 2022. Inadequação formal e material, impossibilidade jurídica. Relatório.
A senhora presidente da Casa Legislativa do município de Caraí faz chegar a essa assessoria jurídica para análise e parecer os autos do projeto de lei registrado sob o número 1240 de 2022, acrescido das emendas aditivas implementadas pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Indaga a consulente a rigidez jurídica das ações adotadas dentro do procedimento legislativo e se há adequação formal e material dos dispositivos acrescidos no projeto epigrafado. A consulta é formulada pela autoridade competente e o objeto guarda pertinência com a área funcional dessa assessoria. Portanto, deve ser respondida com a urgência que o caso requer e no limite do questionamento. É o relatório no que havia de essencial, ao parecer jurídico. Ementa, parecer jurídico, emendas modificativas ao projeto de lei número 1240 de 2022. Inadequação formal e material, impossibilidade jurídica. Relatório. A senhora presidente da Casa Legislativa do município de Caraí faz chegar a essa assessoria jurídica para análise e parecer os autos do projeto de lei registrado sob o número 1240 de 2022, acrescido das emendas aditivas implementadas pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Indaga a consulente a rigidez jurídica das ações adotadas dentro do procedimento legislativo e se há adequação formal e material dos dispositivos acrescidos no projeto epigrafado. A consulta é formulada pela autoridade competente e o objeto guarda pertinência com a área funcional dessa assessoria. Portanto, deve ser respondida com a urgência que o caso requer e no limite do questionamento. É o relatório no que havia de essencial, ao parecer jurídico. Considerações jurídicas. Antevemos relevância. De início, é necessário minudenciar o exame interna corporis das emendas aditivas. Nesse diapasão, em que pese a relevância do conteúdo a legislar, é fundamental reflexões sobre os aspectos formais e a sua legitimação ao plano do devido processo e a carga axiológica que dele deriva. Doutrina. Fred Didier, nenhuma norma jurídica pode ser produzida sem a observância do devido processo legal. Não se trata de um olhar apenas para o produto, e sim a forma que a função de legislar se manifestará, onde se busca qualidade e eficiência pela apreciação de aspectos técnicos e jurídicos, pois o exercício do poder normativo não pode vulnerar o complexo de enunciados, normas, atribuições, atos, solenidades, prazos e tudo mais que interfere na elaboração das leis. E é nesse aspecto que os assuntos trazidos nessa vereda não possuem esteio nas regras de legística, pois não se coadunam com a interpretação sistemática que as disposições do regimento interno carecem. Explica-se. Em que pese a existência real, possibilidade da elaboração de emendas aditivas nos termos do artigo 116, parágrafo 4º do regimento interno, tal atribuição não pode ser dimensionada apenas em sua singularidade. Não se pode olvidar que, a despeito do acréscimo de novas disposições ao texto da proposição de lei final, nenhuma emenda poderá incluir matéria estranha ao seu objeto, conforme artigo 111 do regimento interno. Logo, é preciso que se apresente maior convergência à adesão ao modelo legislativo municipal esculpido, ainda que se tenha forte apelo à flexibilização da interpretação da pertinência temática, deve-se evitar a falta de objetividade que deve permear o projeto de lei, onde está a cláusula e dá outras providências. Não permite qualquer emendamento, geralmente tratando de assuntos de relevância menor. No caso em apreço, partindo-se do projeto de que trata o projeto de lei número 1240 de 2022, que busca regulamentar a fixação do piso salarial, entendemos que há multiplicidade temática com dispositivos desconexos entre si, já que poder-se-ão e já são tratados em legislação específica em vigor na municipalidade,
remetendo-se a leitura para o Estatuto do Servidor Público Municipal. A par disso, da interpretação intrassistemática do regimento interno da Câmara Municipal de Caraí, se achega próximo a disposições constantes no regimento interno da Câmara de Deputados Federal, onde nenhuma proposição poderá conter matéria estranha ao enunciado objetivamente declarado na ementa ou dele decorrente. Posição essa que encontra guarida na jurisdição constitucional. Na ADI número 5127, o STF decidiu: Direito Constitucional, controle de inconstitucionalidade. Emenda parlamentar em projeto de conversão de medida provisória em lei. Viola a Constituição da República, notadamente o princípio democrático e o devido processo legislativo. A prática da inserção mediante emenda parlamentar no processo legislativo de conversão de medida provisória em lei, de matérias de conteúdo temático estranho ao objeto originário da medida provisória. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, artigo 1º e 5º, inciso 36 da Constituição Federal, mantêm-se rígidas todas as leis de conversão, fruto dessa prática, promulgadas até a data do presente julgamento, inclusive aquela impugnada nesta ação. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente por maioria dos votos. Ação direta de inconstitucionalidade 5127, relator, ministra Rosa Weber, relator para acórdão, ministro Edson Fachin. Em tocante distinto, os assuntos regulamentados através de emenda aditiva conduzem ao vício de iniciativa, ao tratar de matérias que se figuram no rol de competências legislativas, conclusão e parecer final. Com fundamento nas considerações jurídicas retroexpostas, essa assessoria jurídica é de parecer pela ilegalidade e inconstitucionalidade das emendas aditivas apresentadas ao projeto de lei número 1240 de 2022. Salvo melhor entendimento, é o parecer. Câmara Municipal de Caraí, em 22 de agosto de 2022, Maciel Antônio Junge Chulu. Requerimento número 3, 2022, em votação. Quem for favorável à aprovação do requerimento número 3, 2022, permaneça como se encontra. Requerimento número 3 de 2022, de autoria da Comlejur e Confor, aprovado por unanimidade. Aprovado o requerimento número 3, 2022, concedo a palavra à servidora da Casa para a leitura das emendas e parecer jurídico. Em seguir, franqueio a palavra aos vereadores para manifestarem acerca das disposições das emendas, bem como a respeito do projeto de lei número 1240 de 2022. Franqueio a palavra aos vereadores. Sim, aos vereadores. Bom, vocês observaram atentamente o que foi lido, né, o parecer do jurídico da Câmara. O que acontece? Foi colocado como vício de iniciativa. O que isso quer dizer? Que essa propositura deveria partir do Executivo. O que tange a lei, ela diz o seguinte: o corpo do salário de vocês vai partir da União. O governo federal faz o pagamento do salário de vocês. Agora, os aditivos, os que está colocado aí, ele é via prefeitura. Legislativo, o executivo tem a função. E aí, sobre esse vício que foi colocado pelo parecer, né, utilizado o artigo 14 da lei orgânica desse município, o regimento interno, salvo a memória. E aí eu utilizo o artigo 116, parágrafo 4º, a qual dá a legalidade ao vereador fazer a emenda aditiva. O que acontece? Nós temos uma lei federal em que versa todos os benefícios que vocês têm direito, bem como férias, bem como salubridade, bem como a questão
da isenção da data de contratação, bem como qual o quarto? Aposentadoria. Isso versa na lei federal. O que aconteceu no município de Caraí e tem acontecido em outros municípios. Ao longo da trajetória do projeto, partes vão se perdendo. E é o que nós falamos aqui em relação à questão lá das lixeiras. Às vezes o município retira a sua parte e utiliza a parte que é da União. E aí é muito fácil fazer assim, né? Digamos que o vereador Pedro está pagando o salário de vocês, só que a responsabilidade não é só dele, é minha e dele. Eu pago o salário, eu pago as férias, eu pago o adicional, eu pago o 10º, eu pago a salubridade. É assim que funciona o equilíbrio. Então eu quero salientar que vai ser apresentada, tenho certeza que votada e aprovada. E assim como vocês se mostraram uns guerreiros, valorosos guerreiros, em busca do que é de vocês, esse é o momento em que nós temos que mobilizar toda a categoria, externar à população para que seja resguardado os direitos de cada um de vocês. Porque a nossa parte ela está sendo feita. Os vereadores nós colocamos a nossa cara à tapa, para não falar o nosso na reta. Porque realmente é uma matéria de magnitude grande e só com o peso de vocês isso se tornará uma realidade. Porque pode vir uma desculpa de lá para cá e todo esse trabalho que a Câmara Legislativa de Caraí, na sua grandeza e excelência hoje, se coloca como verdadeiros representantes da população caraiense, pode cair por terra. Então cada um dos senhores e das senhoras vão sair daqui hoje com essa missão de colocar, não, o que é meu, eu quero. Nós temos condição para isso. Nós temos condição de arcar com isso. Então nós colocamos essa situação, a Câmara hoje de Caraí dá um salto na sua grandeza. Eu confesso que quando saímos da reunião embaixo ali, eu falei, agora dá para acreditar que a Câmara realmente se coloca na condição de vereança. Então nesse sentido a gente traz para vocês, cada um de nós que está aqui hoje, vai assumir a responsabilidade para resguardar aquilo que é direito de vocês. E nós esperamos em troca que vocês defendam vocês mesmos. Não precisa defender o vereador Adriel, não precisa defender a vereadora Amina, nem o vereador Negro, mas defenda o que é de vocês. Porque nós aqui seremos guerreiros para defender o que é de vocês. Obrigado, senhora presidente. Reforçando e corrigir a todos, né? Eu falo que uma luta de uma classe é uma das coisas mais importantes para o ganho futuro da classe, né? E às vezes a pressa e às vezes até o ensejo de uma coisa às vezes bem rápida ou de uma decisão muito rápida pode acarretar lá na frente uma perda para a classe, né? Como Vilma falou, expôs bem na fala dela, às vezes ações que são submetidas aos funcionários e até às vezes nós funcionários mesmo, porque eu também sou servidor público, às vezes a gente submete, depois lá na frente acaba atrapalhando a carreira e acaba atrapalhando uma classe e a carreira de grandes profissionais da cidade, né? Então eu acho que o que a Adriel colocou muito bem em relação à questão da importância da Câmara estar atenta e também sempre apta, né, aberta ao diálogo e à busca das classes e da população como um todo, para que essa discussão, né, hoje aqui bem começada, ela não seja entendida como vou ficar um mês, ou 30 dias, ou 60 dias com um salário mais baixo, mas que lá na frente ela pode vir de forma bem mais organizada e com ganhos sistematizados, né, doutor? E em forma de lei, né, que eu acho que é o mais importante, é o dever da nossa casa aqui. Então, eu estou muito feliz também de estar participando dessa, dos diálogos, né, uma das discussões mais bem estruturada e amparada pela democracia de vocês, e já ter vindo aqui 2 ou 3 vezes, né, ou até mais, e a disponibilidade dos vereadores em estar completamente independendo das questões ideológicas no momento de política, né, tentando uma busca melhor, entendendo toda a função do executivo que realmente eles têm
toda, né, a demanda, toda a organização financeira, mas a gente também pode buscar na nossa função tentar, né, e de certa forma legal, no que a gente pode ajudar alguma classe, que a função do vereador às vezes é muito irrestrita. E uma das funções nossas é essa aqui, de legislar, né, em cima das leis. Viu? Muito obrigado. Bom dia a todos novamente. Né? Só queria acrescentar, né, a parte técnica já foi muito bem dita pelos dois colegas vereadores e muito bem explicado, né? Só queria também agradecer vocês pela presença e dizer que realmente é mais um dia histórico, né? O que nós estamos fazendo aqui, realmente defendendo vocês, a classe, assim como faríamos com qualquer outra classe, né? E o que foi, resumindo, né, o que os colegas disseram, a nossa parte nós estamos fazendo. Mesmo com a outra palavra que você falou, colocando como se fosse na reta, né? Mas é isso aí, porque nós fomos eleitos para representar vocês, o povo, né? E não para ficar de parceria com demais outras entidades, né? Nós temos a parceria, mas de acordo tudo com a legalidade e trabalharmos em conjunto buscando o bem melhor para vocês, a população. E podem ter certeza, irão continuar contando com o nosso apoio, todos nós vereadores, né? Isso que vai acontecer aqui hoje não foi somente de um vereador, ou de 2, ou de 5, pode ter certeza foi de todos nós que estamos aqui e também de toda a Casa Legislativa, todos os funcionários que se empenham todos os dias para buscar por leis, por artigos, assessoria jurídica, para nos esclarecer dentro de toda a legalidade, o que tem que ser feito, o que pode, o que não pode, para de fato a gente representar vocês e estarmos aqui hoje nesse dia histórico. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, eu até faço um elogio a, como Vossa Excelência até citou aí antes, em relação aos membros da comissão, mas eu até faço um elogio a eles a ter elaborado essas emendas aqui, porque o que acontece? Mesmo caso o executivo acha que não está correto, porque o parecer do assessor jurídico, né, foi contra as emendas. Então, vai ser votado, a gente vai fazer a nossa parte, aí cabe ao executivo a fazer a parte dele também, né? Então, isso é muito importante citar aqui em relação a essas emendas. Tomara que seja sancionado e que resolva a situação de vocês rápido, a não ser que haja algum veto, né? O executivo não concordar com alguma coisa que seja em relação às emendas. Jacques. Bom dia a todos, meu nome é Odair Jacques. Eu sou pequenininho, gente, então, meu nome é Odair Jacques. Hoje eu estou aqui personificando a assessoria jurídica da Câmara Municipal de Caraí. É uma honra, uma felicidade muito grande já externo aqui de antemão. E também discutindo principalmente um assunto muito importante. Eu devo dizer que, muito embora o nosso parecer tenha sido contrário às disposições constantes nas emendas aditivas, as razões que levaram a constatação dessa ilegalidade apenas se referem a aspectos formais do procedimento legislativo. Como bem sabe, todas as funções devem ser exercidas com determinadas fases. E na opinião, um parecer é uma medida opinativa e não vinculativa, opinando pela ilegalidade, pela constatação de vícios de iniciativa. Não quer dizer, então, que esse parecer ele seja vinculativo ou que os membros desta respeitosa casa devem segui-lo de maneira irrestrita, porque não se pretende aqui o trabalho da assessoria jurídica de usurpar uma competência típica que é dos nobres edis. Portanto, é esclarecendo esses fatos
que foram alegados apenas as questões formais, a inadequação formal e, porventura, por consequência, material, constatando-se, então, vícios de iniciativa e também falhas no segmento ali do regimento interno. Mas eu reconheço que, de fato, a assessoria jurídica reconhece que essa é uma luta digna, válida, e deve ser travada sim, mas travada de acordo com os aspectos legítimos e legais, para que não ocorra, porventura, a posteriori, ou seja, depois, quaisquer empecilhos, entraves na concretização, na efetivação do direito de todos vocês. É só isso que eu tenho a expor. Eu agradeço a oportunidade. Senhora presidente, você vai deixar para esclarecer depois, depois da votação do projeto, em relação que as meninas citaram. Eu falo em relação a. Não, eu falo em relação ao que elas falaram na lotação do cargo. Quem foi que falou? Isso, eu posso esclarecer agora? Pode. Tem a permissão? Seguinte, eu até, quando a servidora ela falou sobre esse assunto, eu vim anotando ali alguns pontos importantes a respeito dessa situação. E, de fato, com base nas informações que foram aqui passadas, a assessoria, eu, como representante dessa assessoria, entendo sim que há, infelizmente, indícios de um desvio de função, que deve ser melhor apurada, em virtude dos fatos. Não cabe aqui a função legislativa, dentro das funções típicas, legislar nesse sentido ou então ter uma conduta positiva para que haja regularidade nessa situação. O que caberá à função legislativa é essa mobilização para que haja uma fiscalização do cumprimento e também da elaboração de normas. Mas a concretização e a normalização desta situação ela é feita pela função executiva. Assim como foi passada pelo órgão que a servidora citou, que basta a administração pública querer regular, realmente perfaz do núcleo de atribuições que a administração possui a regularidade da situação. Então, vocês podem achar que a função legislativa, então, ficará de mãos atadas. Não. É necessário, sim, essa mobilização, assim como está acontecendo hoje por parte de todos os vereadores que aqui se encontram e aqueles também que não estão aqui hoje, que faltaram com falta justificada, tá, gente? Então, é isso. A função legislativa ela está se comprometendo, mas ela pode fazer até onde a lei pode, até onde é determinado a ela, para que não haja aí uma usurpação de funções, pois senão o legislativo acabaria adentrando naquilo que é mérito do próprio executivo. E a gente precisa distinguir todas essas funções em virtude da separação das funções de poderes que é implementada pela própria Constituição Federal. Então, a função legislativa nesse ponto não corre das suas atribuições, mas também não pode adentrar em outras searas que não lhe são permitidas. É isso a conclusão. Tudo bem? Parabenizar os agentes aí, comunitários e de endemias, né? Desde o início que foi apresentado o projeto, vocês se uniram, né? Em prol disso que está acontecendo hoje, né? Formando grupos, manifestando, vindo na casa, mostrando que vocês têm voz também, né? E isso é muito importante, não só para vocês, mas também para nós aqui dessa casa, e falar com vocês que é necessário essa participação hoje, né, das pessoas diante do que nós estamos apresentando nessa casa. E eu peço para vocês também, não só hoje, nessa participação unânime aqui de agentes de saúde participando desse projeto, que é de grande valia para vocês aí, mas tem muitos outros projetos que nós também estamos apresentando e às vezes não dê para vocês irem, mas vai afetar na família ou em algum parente. Então, é importante esse acompanhamento também hoje de vocês
como população, como povo, participar das nossas redes sociais, acompanhando o nosso trabalho, tá? Parabéns por essa união de vocês, por essa luta de vocês. E vamos, agora vocês já deram o primeiro passo e agora vamos para o segundo, né? E é assim que a gente consegue as coisas, é a união da classe. Parabéns, viu? Uma coisa também que eu vejo como muito importante, né? Às vezes a gente não dá tanta atenção à lei orgânica, a comunidade como um todo às vezes não dá muita importância. E no trabalho legislativo, para mim, uma das coisas mais importantes aqui é a diretriz orçamentária e a lei orçamentária anual. Talvez são projetos grandes, né, que às vezes a população não fica sabendo, mas nele, baseado na lei orgânica também, eu queria só ler um artigo aqui. O artigo 162, só deixando a reflexão para a classe, as despesas com pessoal ativo e inativo do município não poderão exceder os limites estabelecidos em lei complementar federal. Parágrafo 1º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreira, bem como a admissão de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades administrativas, direta ou indireta, inclusive fundações e instituições mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e os acréscimos dela decorridos. Se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, salvadas as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Demais limites estabelecidos em lei federal. Eu digo que esse ano a lei orçamentária não foi votada, ainda vai chegar à Câmara. E aí dentro dessa luta suas, por a insalubridade e as demais vantagens, se o momento não for de vitória inicial, é um momento muito oportuno a vinda de vocês também, se for possível, para buscar dentro da lei orçamentária, através do estudo dos vereadores, alguma questão que possa refletir, né, legalmente lá nos próximos anos, ou a partir do ano que vem. Que a gente não votou o orçamento em 2023. Né? E aí a sensibilidade do Executivo em perceber algumas mudanças que a gente também pode fazer. Né? Já está para chegar já. Só queria comentar a respeito disso. Mais algum vereador? Então, não havendo mais vereador para manifestar-se, declaro encerrado o processo de discussão desse projeto e, nos termos do artigo 186 e seu parágrafo 1º, verificado o quórum legal, iniciaremos a fase de votação, a qual ocorrerá por processo simbólico. Só um minutinho, Fabinho. Quem for favorável à aprovação das emendas aditivas do projeto de lei número 1240 de 2022, permaneça como se encontra. Emendas aditivas número 1, 2, 3 e 4 de 2022 ao projeto de lei número 1240 de 2022, de autoria da Comleju e Confor, aprovadas por unanimidade. Projeto de lei número 1240 de 2022, inclusas as emendas aditivas número 1, 2, 3 e 4 de 2022, em votação. Quem for favorável à aprovação do projeto de lei número 1240 de 2022, permaneça como se encontra. Projeto de lei 1240 de 2022, de autoria do Executivo Municipal, inclusas as emendas aditivas número 1, 2, 3 e 4 de 2022, aprovado por unanimidade. Dando seguimento à pauta, concedo a palavra ao servidor da Casa para a leitura das indicações legislativas constantes na ordem do dia. Indicação número 25 de 2022, excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Caraí, Fábio Ren Silva,
vereador da Câmara Municipal, vem requerer que seja indicado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Rodrigo Vieira Chaves, o seguinte pedido de providência: manutenção e instalação de sistema de irrigação no estádio municipal do Ponto do Marambaia. Sala de reuniões da Câmara Municipal de Caraí, em 23 de agosto de 2022. Indicação número 26 de 2022, excelentíssima senhora presidente, Pedro Gomes Vieira, vereador da Câmara Municipal, vem requerer que seja indicado ao excelentíssimo prefeito municipal o seguinte pedido de providência: calçamento da rua Camilo Batista, trecho que se inicia próximo à casa de Neide Nunes até a casa de Hélio Alves, na sede do município. Sala de reuniões da Câmara Municipal de Caraí, em 23 de agosto de 2022. Ação número 27 de 2022, excelentíssima senhora presidente, Pedro Gomes Vieira, vereador da Câmara Municipal, vem requerer que seja indicado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Rodrigo Vieira Chaves, o seguinte pedido de providência: colocar em funcionamento o poço artesiano do Córrego dos Macacos. Sala de reuniões da Câmara Municipal de Caraí, em 23 de agosto de 2022. Neste momento, deixo a palavra franca aos vereadores autores das indicações para que possam comentar sobre as mesmas e aos demais vereadores para eventuais observações. Posso começar? Eu aqui novamente. Prometo que vou ser breve, já está na hora do almoço. Em falar de esporte, né, a minha indicação, gostaria primeiramente de parabenizar o Departamento de Esportes aqui de Caraí, que vem fazendo aí um trabalho muito importante na nossa região, né? Finalizou agora o Campeonato Municipal de Caraí, foi um campeonato muito importante, muito bom, onde a equipe do Vilense foi campeã aqui em Caraí e posteriormente está iniciando agora também o Campeonato Rural. E também tem duas equipes de Caraí que foram cadastradas para representar a cidade de Caraí na Copa União dos Vales de Caraí, isso tudo de regional, né? Isso tudo com o apoio do Departamento de Esportes de Caraí. Eu não poderia deixar de citar, né, Mazinho, que está aqui, já foi representante do esporte, continua como voluntário, né, ajudando, não poderia deixar de citar essa parabenização. Voltando aqui para a minha indicação, que é um pedido de manutenção e instalação do sistema de irrigação no estádio municipal do Ponto do Marambaia, porque não sei, aqui alguém que já foi lá no campo do Ponto do Marambaia, algumas pessoas moram aqui, infelizmente nosso gramado lá está totalmente desidratado, já está quase ficando só na terra, né? Eu que gosto de futebol, eu jogo lá e também prezo por isso, né? Porque o esporte não é só ali para quem gosta de futebol, para quem joga. Ali você atrai outras pessoas para assistir, tira os jovens da rua também, isso é muito importante. Ao invés das crianças estarem ali na rua mexendo coisa errada, podem estar ali jogando futebol ou exercendo alguma outra atividade física, né? Então, por isso que eu gosto de focar bastante nesses pedidos, que melhore as estruturas, porque assim talvez possa criar um incentivo melhor, né, para esses jovens e demais outras pessoas também, até amadores, para estar participando desses campeonatos e outras coisas. E uma conversa pessoalmente com o prefeito, ele até citou para mim que em breve, assim que tiver possibilidade, irá movimentar na estrutura do campo de futebol do Ponto Marambaia e posteriormente na Vila Nova também, mas a nossa parte a gente tem que fazer, né? Continuar cobrando, indicando para que seja feito o mais rápido possível, porque infelizmente a situação já está bem complicada. No mais, é só isso mesmo. Muito obrigado, presidente. Minha última fala, obrigado a vocês que estão aqui participando e fiquem com Deus. Daqui a pouco a gente está... Senhores vereadores, eu estive na comunidade do Córrego dos Macacos, foi no domingo. Conversei com alguns moradores e perguntei sobre o poço artesiano. Pensei que estava em funcionamento, aí eles me comentaram, esse poço, eles fizeram ele em agosto
de 2021. Agosto agora está completando 1 ano. E até então não foi feita a ligação de água para esses moradores. Aí conversei com eles e vou fazer questão de fazer um ofício aqui na casa, encaminhar o secretário que é responsável, Mário, para prestar esclarecimento por que esse posto não está em funcionamento. Gastou-se dinheiro público e já faz 1 ano e o pessoal não está recebendo água encanada nas casas que tanto precisa. Então vou oficializá-lo e quero resposta por que esse posto não está funcionando. Então eu quero deixar aqui até meu recado ao excelentíssimo prefeito Rodrigo, que tem um olhar especial para esse pessoal aí dessa comunidade e resolva a situação. E também em relação ao calçamento aqui final da rua Camilo Batista, que o pessoal também tanto precisa. Fica aí o meu recado. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 137 do Regimento Interno, determino por meio de ofício o envio das indicações legislativas ao prefeito municipal. Portanto, como não há mais matérias constantes na pauta, agradeço a participação de todos os presentes e, nos termos do Regimento Interno, declaro encerrados os trabalhos.